Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Louvores já foram cantados. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra. O nosso pregador, evangelista Abner, me mandou uma mensagem dizendo que teve um acidente com seu netinho e teve que ir para o hospital levá-lo. E com certeza a gente sabe que esses imprevistos acontecem, né, irmãos? Esses imprevistos acontecem, nós temos que estar preparados para imprevistos como esse. Eu tenho certeza de que os nossos obreiros, se nós dessemos oportunidade para qualquer um deles aqui, todos estariam prontos para poder ministrar. Mas eu aprendi com o meu pastor de não pegar ninguém de surpresa. Se nós estamos na direção, juntamente com o nosso pastor, a gente tem que estar pronto para esses imprevistos. Sempre gosto de comunicar com antecedência, para que os irmãos não venham a ser pego de surpresa. Na realidade, nós podemos ser pego de surpresa, o que nós não podemos é ser pego despreparados. Amém, meus irmãos? Então, evangelista Abner, vamos orar por ele, pelo seu netinho, que Deus venha cuidar de todas as coisas. Enquanto isso, aproveitando que os irmãos já estão de pé, quero convidar você a abrir a vossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Texto muito conhecido nessa noite. Com certeza Deus irá falar conosco. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 11. Texto muito conhecido. E Deus quer falar conosco através desta palavra. Os que acharam que podem, digam amém. Diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Ainda de pé, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Temos, Deus, a oportunidade de ministrar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos capacitar a cada dia, que o Senhor venha nos dar ousadia, unção do teu Espírito. E que cada palavra que sair da nossa boca, ó Deus, seja completamente dirigida pelo teu Espírito. Assim nós entregamos nossa vida em tuas mãos, que o Senhor venha nos usar segundo o teu querer. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Podeis assentar. Eu agradeço a tua atenção nessa noite. Meus irmãos, se o sonoplasta puder pôr um fundo musical bem baixinho, a gente agradece, né? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Meus queridos, todos sabem de cor e salteado que Apocalipse foi escrito por João, aquele mesmo que estava consertando as redes junto com seu pai Zebedeu. E quando vê Jesus passar, Jesus o convida a segui-lo. Ele larga as suas redes, os seus afazeres e passa a seguir a Jesus. Esse João que escreveu Apocalipse é aquele mesmo que um dia foi chamado para estar entre os 12 discípulos com o Senhor Jesus. Esse João aqui é aquele mesmo que reclinava a cabeça no peito, nos ombros de Jesus, mostrando para nós que ele tinha intimidade com o Senhor. Esse João é aquele que estava junto com Jesus naquele momento de aflição no Getsêmani, onde o texto vem dizer que Jesus começa a suar e no seu suor corria
grandes gotas de sangue que descia até o chão. João estava presente. Esse João é aquele que estava a maior parte da sua vida ao lado do Senhor Jesus enquanto ele aqui esteve. Esse João também é aquele que escreveu o evangelho que recebe o seu nome. Esse João que escreveu o Apocalipse, além do evangelho, ele escreveu também 3 epístolas. A primeira, a segunda e a terceira João. E então, ele escreve junto com o evangelho, junto com as epístolas. E o Apocalipse ele escreve totalizando 5 livros no Novo Testamento. A história secular nos revela que João, depois da morte de Jesus, juntamente com a igreja primitiva, ele se tornou pastor, tá? E todos nós sabemos que no Império Romano a igreja de Cristo sofreu grande perseguição, né? Principalmente nos dias de Nero, Vespasiano, e essa perseguição aumentou ainda mais nos dias de Domiciano, imperador esse que assume o poder do Império Romano por volta do ano 86. E ao assumir o poder, Domiciano assina um decreto mais ou menos aquele que Nabucodonosor havia ensinado quando construiu a estátua, né? Domiciano assina um decreto de que ninguém na província romana deveria ser adorado, a não ser ele, Domiciano. E a história diz que João estava pastoreando nesse período a igreja de Éfeso. E João, ele viveu com Jesus. Ele conhecia Jesus de perto, presenciou os milagres de Jesus, e quando chega até a presença de João, o pastor da igreja de Éfeso, com esse decreto, com certeza João se põe diante da igreja e diz aos irmãos: meus irmãos, eu estou aqui com um decreto assinado pelo imperador, e nesse decreto ele diz que a partir de hoje ninguém deverá ser adorado, nenhum Deus, nenhuma divindade, nenhum outro sequer seja adorado a não ser ele, o imperador. E aí ele, como pastor da igreja, ele diz: e eu, como pastor da igreja, não posso obedecer esse decreto e nem dizer para que os irmãos obedeçam. Por quê? Porque eu conheci Jesus, eu vivi com ele, eu vi ele fazer milagres, eu vi Jesus multiplicar pães e peixes, eu vi Jesus curar os leprosos, eu vi Jesus expulsar os demônios da vida de uma criança e também de um endemoniado que perturbava toda a província de Gadara com poder e com autoridade. Eu vi Jesus tirar a moeda da boca do peixe, eu vi Jesus fazer tanta coisa, eu vi Jesus morrer na cruz. E melhor do que isso, eu vi Jesus já ressurreto, eu vi ele ressuscitado depois de 3 dias. Então, eu não posso adorar o homem, porque o único digno de ser adorado é Jesus de Nazaré, aquele que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. Coragem desse pastor. Então, a notícia chega para Domiciano, que havia um pastor em Éfeso, aquele dos discípulos, que foi o único que sobrou, de todos aqueles, foi o único que sobrou, um tal de João. E ele diz que não vai se prostrar diante do imperador. E daí a história diz que o imperador Domiciano manda os seus soldados ir até a província de Éfeso, e para dar um fim em João.
E a história vai dizer que ele coloca um latão de azeite fervendo e joga João dentro deste tanque de azeite. E o historiador vai dizer que quem fosse lançado dentro daquele latão fervente, aquele latão de azeite fervente, não sobraria nem os ossos, tanto era a quentura do azeite. Mas a história diz que quando lançaram João, nem um fio de cabelo dele se queimou. Nenhuma marca na sua pele de queimadura ficou, porque João tinha um Deus que cuidava deles em todas as situações. Quando tira João do latão de azeite, ele estava perfeito, e melhor do que isso, estava pingando azeite. Onde o homem passava, pingava azeite. Onde ele andava, azeite estava pingando. E aí eles disseram: olha, imperador, nós fizemos um negócio com o João, mas parece que foi pior, porque o homem saiu e onde ele pinga azeite, onde ele anda é azeite, o azeite está pingando e ele continua pregando o teu nome. Continuava pregando o nome de Jesus, não obedecendo o decreto do imperador. E aí, diante dessa informação, Domiciano fica furioso, fica tão nervoso que ele toma outra atitude. Manda levar João para a ilha de Pátimos. E aí eu imagino o imperador pensando: ele resistiu ao azeite, mas agora eu quero ver se ele vai sobreviver na ilha de Pátimos, cheia de animais ferozes. Com certeza será devorado pelas bestas, pelas feras, e não sobreviverá. Era o pensamento do imperador. E aí eles assim o fazem, levam João para a ilha de Pátimos e colocam João lá, pensando em pôr um ponto final na vida do apóstolo. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando o homem pensa em pôr um ponto final na vida de alguém, Deus vem e coloca uma vírgula. Sabe por quê? Porque o dono da nossa vida é Deus. Quem nos concedeu o fôlego de vida é Ele. Somente Ele pode pôr um ponto final, porque somente Ele tem a última palavra. Quantos creem nisso? E aí o versículo 9 do capítulo 1 de Apocalipse é lindo, porque quando João estava na ilha de Pátimos, se quiser pôr na tela, o versículo 9 vai dizer, quando ele está na ilha de Pátimos, ele diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro. O que Jesus estava dizendo para João era isso: olha, João, não te querem você na terra, vem cá para o céu. Não querem deixar você escrever, vem escrever no céu. Vem aqui para o céu. Não querem você na terra, vem para cá, porque aqui você vai ver o que ninguém nunca viu, vai experimentar o que ninguém experimentou e vai vivenciar o que ninguém vivenciou. E Deus então o deu a oportunidade de ter as visões das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E ele então escreve o Apocalipse. O que ele viu, ele vê. Mas nós não temos tempo de falar sobre o livro de Apocalipse, né? Nós pegamos simplesmente um versículo. Só que antes de escrever todo o Apocalipse, Jesus ordena a João para que escrevesse também as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. 7 igrejas do Senhor Jesus que estavam ali. E Deus, Jesus Cristo, ordena que João escrevesse. Antes de escrever, depois eles escreviam as visões, mas antes ele iria escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. E ele escreve a essas cartas, expressando a essas igrejas
o seu sentimento que ele sentia naquele momento por aquelas igrejas. Igrejas de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, enfim. E nessa carta Jesus usa o João para expressar os seus sentimentos, que na maioria das igrejas era um sentimento de descontentamento. Ou seja, Deus não estava satisfeito com a maneira em que a igreja daquela época estava vivendo. Destas 7 igrejas, somente uma delas estavam na condição de que agradava a Deus. As outras 6, todas elas estavam fora daquilo que Deus havia planejado. Então João começa a escrever, e a primeira igreja a receber a fala do Senhor Jesus através de João foi a igreja de Éfeso. E no capítulo 2, o versículo 2, João diz assim através de Jesus: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Versículo 3: sofrestes e tens paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Porém, uma coisa tenho contra ti, é que deixastes o primeiro amor. Ou seja, a igreja havia feito por um momento, por um período que Deus lhe ordenara, mas com o passar do tempo ela se esqueceu. E olha outra carta, a outra igreja que Jesus escreve, a igreja de Pérgamo, por exemplo, capítulo 2, e o versículo 13, ele diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, e que onde estás é o trono de Satanás. Aí ele apresenta a qualidade dessa igreja e diz: retens o meu nome e não negastes a minha fé, desde ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas, o versículo 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti, é que lá tem pessoas que seguem a doutrina de Balaão e também a doutrina dos nicolaítas, ou seja, mais uma igreja que não estava dentro da condição que Deus quisera. Mas o que eu percebi aqui é que Deus, ele apontava assim o defeito da igreja, apontava onde ela estava errando. Mas note que antes de apontar o defeito da igreja, primeiro Deus apresenta as suas qualidades. Sabe o que eu entendo aqui? É que Deus é diferente de mim e de você, Ele é diferente de nós. Sabe por quê? Porque nós temos, por natureza, de enxergar somente os defeitos das pessoas. A pessoa pode ter 100 qualidades, mas se tiver um defeito, este defeito se sobressai sobre as qualidades, e a gente só o conhece ou só julga pelos defeitos, esquecendo as qualidades. Mas Deus, Ele é diferente de nós. Ele sabe que temos defeitos, Ele sabe que somos falhos, porém Ele enxerga também em nós qualidades. Que Deus nessa noite venha pôr em nós um coração que antes de enxergar o defeito do irmão, da irmã, enxerga primeiro as qualidades, porque é isso que Deus quer. E aqui, somente a igreja de Filadélfia, que estava na condição que Deus, que agradava a Deus, está a partir do versículo 7, o capítulo 3, onde diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro,
o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. E daí, no versículo 10, ele diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. E aí no versículo 11, chega no texto que nós lemos, onde ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E é aqui que nós queremos ministrar, porque existe pelo menos três verdades dentro desse versículo. Três verdades existentes dentro desse versículo 11. Eis que venho sem demora. Aqui está a primeira verdade. Sabe qual é a verdade? Ele vem. A verdade, a primeira verdade desse versículo é: ele vem. Olha, pastor, mas nós já estamos ouvindo isso desde que nasci, desde que eu entendo por gente, eu já estou ouvindo alguém falar que Jesus vai voltar, porém isso não aconteceu ainda, para falar a verdade nem sei se vai acontecer, alguns dizem. Mas se você acreditar, ele vai voltar. E se você não acreditar, ele vai voltar do mesmo jeito, porque é promessa de Deus. E se ele prometeu, ele vai cumprir. E na Bíblia, nós temos inúmeras referências de que ele vai voltar. Quer ver? Evangelho de João, capítulo 14, o próprio Jesus, ele mesmo testificou que ele vem. Ele diz assim, olha, no versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É o suficiente para você crer que ele vem? É o suficiente para você abrir a sua boca e glorificar ao Senhor, porque ele vem. Quem testificou também de que Jesus vem é o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 4, a partir do versículo 13, ele diz assim: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum não precederemos os que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele vem. O apóstolo Paulo testifica. A vinda de Jesus, ela é testificada também pelos anjos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, quando Jesus estava sendo assunto aos céus, a Bíblia vai dizer que ele começa a subir, e aí no versículo 9 vai dizer assim: tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles, os discípulos, olhavam, uma nuvem o recebeu e ocultou aos seus olhos, ou seja, uma nuvem ocultou Jesus. Ele foi subindo, subindo,
até ser ocultado por uma nuvem. E aí o versículo 10 diz assim: e estando eles, os discípulos, com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aleluia, ou seja, os anjos também testificaram que ele vem. Por isso, nessa noite, o tempo pode ter passado e você pode até ter se esquecido, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: essa promessa continua de pé, e mais cedo ou mais tarde ele vem, e essa é a esperança da igreja. Primeira verdade, ele vem. Eis que venho sem demora. E aí o versículo continua a dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Aqui nós encontramos a segunda verdade: guardar o que temos. E aí eu pergunto para você: o que é que você tem? O que é que Deus te deu? E aí vem a pergunta: será que você tem guardado todo aquele benefício que Deus te concedeu? A Bíblia, em diversas ocasiões, ela nos estimula a guardar o bem que temos recebido da parte de Deus. E em Provérbios 4, versículo 23, o sábio Salomão diz assim: olha, de todas as coisas que devem guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar o que você tem. Mesmo Salomão, no Provérbios 21, versículo 23, ele diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. O salmista, no Salmo 34 e o versículo 13, ele diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. O profeta Oséias, no capítulo 12 e o versículo 6, ele diz assim: tu, pois, converte-te ao teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e espera em teu Deus sempre. No Salmo 119, o versículo 11, o salmista diz assim: a tua palavra escondi, ou seja, guardei em meu coração, para eu não pecar contra ti. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí, você tem guardado o que Deus te deu? Com certeza, tudo que temos foi Deus quem nos deu. O ar que respiramos e que nós temos vistos ultimamente, o tanto que faz falta, esse oxigênio que, se nós não tivéssemos, todos nós estaríamos mortos, foi Deus quem deu para nós. E às vezes a gente acorda, levanta, vai trabalhar, trabalha, chega em casa, come, dorme e nem se lembra de agradecer, nem mesmo pelo oxigênio, pelo ar que respiramos. A Universidade Federal de Campinas fizeram um estudo sobre o oxigênio, sobre o ar, e eles chegaram à conclusão de que se cada um de nós tivéssemos que pagar pelo oxigênio, pelo ar que respiramos, cada um de nós teríamos que desembolsar uma quantia equivalente a $600 mil para poder respirar esse ar que nós respiramos. E aí, Deus nos concede de graça. Aí eu pergunto: será que se eu tivesse que pagar $600 mil para respirar esse oxigênio que Deus nos deu de graça, será que eu estaria vivo? Com certeza não, porque eu não teria esse dinheiro. Talvez tenha alguém aqui que possa até ter,
mas eu não teria, com certeza estaria morto. Mas Deus foi tão misericordioso que Ele nos deu esse ar, esse oxigênio de graça, e você não paga nada por isso. Você pode glorificar ao Senhor? Guardar o que temos. Mas a família que Deus nos deu é um bem. A família que temos, a esposa, o marido, os filhos, é um bem que Deus nos deu. A saúde que temos é um bem que Deus nos deu. Muita gente às vezes não valoriza e sai aí fazendo tantas coisas que acaba prejudicando a sua saúde, e mais tarde tem sérias consequências. Um bem que Deus nos deu. A nossa profissão, aquilo que Deus nos permitiu executar, aprender e executar, e de onde nós extraímos o alimento para nossa casa, onde extraímos o salário que nos dá condições de quitar todas as nossas dívidas, é um bem que Deus nos deu, e você tenha guardado, você tenha agradecido a Deus por isso. Mas um bem maior que Deus nos tem concedido, sabe o que é? Além de todos esses que eu disse aqui, é a salvação da nossa alma. Porque nós podemos ter tudo nessa vida, podemos até ter o dinheiro para pagar o oxigênio se precisássemos, mas se não tivermos a salvação em Cristo Jesus, de nada adianta, tudo é inútil. Porque sem a salvação, as pessoas irão passar a eternidade no inferno, mas com a salvação garantida, todos irão passar a eternidade com Jesus no seu reino e gozar de todas as delícias que Ele tem preparado para nós. E esse bem que Ele nos deu, que é a salvação, Ele nos leva à terceira verdade do versículo, que diz: olha, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe qual é a terceira verdade? Você, eu, nós temos uma coroa no céu. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus, né? Mas eu vou falar de novo. Nós temos a salvação que Jesus nos deu, nos dá direito a uma coroa no céu. E não me pergunte como é essa coroa, como é o seu formato, porque eu não sei. Pode ser como as coroas aí que a gente vê nos reis, né? As coroas que a gente vê nos imperadores, nos príncipes, pode ser desse formato, eu não sei. Ou talvez pode ser de outro modelo, né? Pode ser como a da rainha da Inglaterra, não sei. Mas de uma coisa eu sei: esta coroa será linda e incorruptível, e se nós guardarmos o que tem, ninguém poderá roubá-la de mim e nem de você. Quantos estão dispostos a guardar o que tens para que ninguém tome a sua coroa? E para finalizar, em 1946, quando o comunismo passa a dominar na Tchecoslováquia, o Estado comunista assumiu o poder naquele período, a história vai dizer que muitos cristãos, muitos pastores foram soterrados vivos por confessarem a Cristo. Abriram valas, abriram covas e jogavam ali os pastores do Senhor Jesus, aqueles que professavam o nome de Jesus, jogavam eles nas covas, nas valas, e esses eram soterrados vivos. E aí um dia, um comandante em uma plataforma, para poder dar as ordens, e estava de frente a ele uma fila de cristãos, e esses cristãos da fila, eles tinham uma opção de negarem a Cristo e terem as suas vidas preservadas, ou então confessarem ao Senhor Jesus e serem soterrados vivos. E aí o testemunho vai dizer que durante esse período, um dos pastores que estava na fila saiu da fila para poder ter a sua vida preservada.
E daí, quando o comandante vê que o pastor saiu da fila, esse comandante desce da plataforma e vai para o lugar, para a fila onde estava o pastor antes. Aí o seu subordinado diz: comandante, o que o senhor está fazendo? Aí o comandante virou para o seu subordinado, o seu subalterno, e diz: eu confesso Jesus como meu Senhor. E aí o subordinado do comandante diz: mas o senhor não pode fazer isso. Aí o comandante diz: eu posso, sabe por quê? Porque quando o pastor saiu da fila, eu vi uma coroa linda saindo da cabeça dele, e eu quero esta coroa na minha cabeça. Aleluia, nós temos uma coroa, e isso é privilégio somente para os salvos em Cristo Jesus. Os seguidores de Maomé não podem usufruir desses direitos. Os seguidores de tantos outros ídolos, tantos outros deuses por aí, não têm esse direito, mas aqueles que servem a Jesus têm a garantia do próprio Jesus que nós temos uma coroa. E você quer permanecer firme na presença de Deus e poder receber essa coroa? Então fique de pé, porque nessa noite Deus quer renovar a minha e a sua fé. E você que talvez entrou aqui pensando em desistir, talvez você pode até ter entrado aqui dizendo: hoje é o último culto, e se Deus não falar comigo eu abandono. Deus está dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí tem um hino que diz assim, para nós encerrarmos: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que é por uma coroa trocar. Mais uma vez o coro. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que é por uma coroa trocar. Pai, em nome de Jesus.